Oi, gente, esse é mais um Bitar Podcast. Eu sou a Rubia. Eu sou o João Ricardo Camilo. Ô, João, e o tema de hoje ele é super pertinente. Pertinente, importante, e eu acho que o diálogo é um dos principais caminhos para a gente promover essa mudança, viu? Exatamente. Nós estamos falando sobre igualdade de gênero no mercado de trabalho e nas grandes organizações. A gente sabe que o mundo está cada vez mais progredindo. Porém, a equidade de gênero nas grandes empresas ainda não é uma realidade. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. A gente está caminhando para isso e você aí do outro lado pode contribuir para essa caminhada, independente do cenário que você estiver, mas principalmente também na empresa. Então, além das estatísticas, do cenário atual, claro que a gente vai falar também sobre os caminhos para que a gente consiga chegar, enfim, na equidade e a gente entenda também a importância de tudo isso. A gente chamou duas convidadas muito especiais para falar sobre esse tema junto com a gente. A Giovana Gigo, ela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, tem experiência em assessoria tributária, em administração jurídica e financeira e atualmente está junto com a gente como advogada do Instituto João Bittar. Bem-vinda, viu, Giovana? Obrigada. Seja bem-vinda, Giovana. E nós também estamos aqui com a Luciana Pinheiros. Ela é advogada e contadora especialista em Direito e Planejamento Tributário pelo Instituto Previdenciário. Ela é membro do Instituto Brasileiro de Direito da Família, atua como gestora de RH em grandes corporações por mais de 10 anos e atualmente tem escritório de advocacia próprio, atuando nas áreas de Direito do Trabalho, Direito de Família, com foco na atuação de gênero e sistêmica. Seja muito bem-vinda, Luciana. Muito obrigada pelo convite. Luciana, aproveitando já o embalo dessa conversa, você, nessa experiência em recursos humanos, gestão de pessoas, tem como você contar um pouquinho pra gente qual que é o cenário atual dessa questão de equidade? E aí, quando você volta lá atrás, nesse período que você estava na graduação ainda, já era um tema que estava sendo discutido? Porque muitas vezes a gente vê que é uma questão que tem entrado em pauta mais recentemente, apesar de uma necessidade antiga do mercado de trabalho. Como que tá hoje? Nos últimos anos é visível uma melhora, né? Nós, além de discutir o tema, nós sempre discutimos, né? No Brasil, nós temos fatores que são históricos quando a gente fala de equidade entre gêneros. Lá em 1950, a CLT já trouxe a inovação de falar, né? De falar que tem que ter igualdade. Mas daí a essa efetividade, nós estamos muito distante de encontrar isso. Nos últimos anos, nós temos observado nas corporações uma necessidade muito mais do que parecer ser, efetivamente ser. Então, além de discutir políticas públicas efetivamente, têm sido colocadas em práticas e as corporações têm se preocupado efetivamente em trabalhar isso. E não só falar, mas de fato aplicar isso. Então, hoje nós conseguimos ver mulheres ocupando cargos, né, nas grandes corporações, cargos de gestão, o que vamos pensar lá em 1980, 1990, era raríssimos os casos. Temos equidade ainda hoje? Não, mas caminhamos muito nesse sentido. Ô, Giovana, a igualdade de gênero dentro das instituições é aquilo que vai garantir ali as mesmas condições de trabalho, os mesmos direitos para homens e para as mulheres, para além de acreditar que é só contratar mais mulheres. Por que a equidade é tão importante? Por que ela impacta positivamente o ambiente de trabalho? Acredito que impacta positivamente porque você garante os mesmos direitos, não só deveres, né? Porque hoje a gente vê muitos deveres sendo impostos, mas poucos direitos sendo aplicados. Então, além de se evitar uma discriminação de gêneros, a gente evita outros tipos de discriminação. Quando a gente leva em conta capacidade técnica, capacidade intelectual, o talento das pessoas, as qualificações, a bagagem profissional que ela tem, a gente está considerando a pessoa e não o gênero da pessoa, e não sua condição física, sua condição financeira ou qualquer outro tipo de atributo. Então, os impactos positivos são inúmeros, né? Então, eu acredito que seja nessa linha de pensamento.
Eu acho que você trouxe uma palavra muito importante para essa caminhada. Eu acho que há empresas que já têm um processo mais maturado aí, com campanhas, até programas internos para evoluir nesse sentido, mas eu queria entender um pouquinho melhor quais são os direitos que hoje estão sendo assegurados a essas mulheres. Na prática, já existe alguma lei que prevê, então, esse tipo de contratação ou até mesmo de incentivo? Como é que funciona? Bom, eu posso até citar assim, a gente tem direitos garantidos nas nossas leis bem esparsos, assim, para garantir que tanto a prevenção quanto ao combate a diversos tipos de discriminação. Mas no ano de 2023, por exemplo, foi sancionada a Lei 14.611, se não me engano, que se garante mecanismos, dentre diversas medidas, tem mecanismos para se garantir igualdade salarial, mecanismos para se garantir transparência salarial, canais de denúncia dentro das organizações, fomento à ascensão e à promoção das mulheres dentro do mercado de trabalho, e diversas outras medidas assim que a gente está tentando fazer com que se garanta o combate a estereótipos de gênero. Você pode falar, você Não, é complementar, porque a Luciana trazendo essa experiência de RH, junto a esses direitos, eu vejo que no Recursos Humanos começa ali essa conversa, essa necessidade, mas não fica restrito só a esse departamento, né? É uma conversa que tem que ser ampliada para outros níveis da empresa. As empresas elas precisam ter políticas claras. Então, quando a gente fala num código de conduta, normas de compliance claras, e essas normas elas têm que vir das lideranças, elas começam pelas lideranças. Então, a empresa precisa criar os códigos, as lideranças elas precisam ajudar na divulgar isso e depois os treinamentos contínuos, porque não adianta eu ter uma regra bonita, colocada num papel bonito e entrego para a pessoa quando ela entra. Mas se eu não faço treinamentos contínuos, então a gente pode ampliar isso nas semanas de prevenção de acidente, nos tratamentos, nos treinamentos de CIPA, além de outros treinamentos. Isso tem que ser falado, a diversidade dentro das empresas, elas têm que ser faladas diariamente. Esses treinamentos são contínuos, porque quanto mais você fala, aquilo ali faz parte da rotina. Até chegar num ponto que a gente conseguiu combater efetivamente essas discriminações que existem. São treinamentos mais voltados para conscientizações. Exatamente. Si, né? A educação. Isso. Luciana, e aí nesses treinamentos você recebia muita devolutiva positiva dessas implantações? Como que funcionava? Esse retorno dos próprios funcionários, das lideranças, sobre essa nova perspectiva, né, de trabalho relacionada à igualdade de gênero? Sim, o que é muito engraçado que a gente percebe nos treinamentos, muitas vezes as pessoas elas replicam hábitos que elas são condicionadas na infância. Então, eu falo, quando a gente vai falar de gênero, começa lá na escola. Porque, às vezes, a nossa sociedade replica um padrão. E aí, quando a gente vai para os treinamentos e, às vezes, explica, realmente, tem pessoas que fazem, não tem a noção de que aquilo é alguma forma de discriminação, um estereótipo. E aí as pessoas, nossa, eu não sabia. E coisas muito simples, às vezes num apelido, numa coisa que está ali no cotidiano e que você está praticando, né? Essa questão do estereótipo. E os feedbacks são muito positivos. As pessoas, e muitas vezes elas estão sofrendo alguma situação ali, né? De discriminação do gênero dentro da empresa e elas sentem a vontade para falar. E entendem como fazer quando estão num ambiente assim, o que devem fazer, quem procurar na empresa. Então, os treinamentos, ele começa com uma conscientização dos funcionários que muitas vezes não têm nem noção do direito e do dever, né? Porque também tem um dever ali. Então, sim, é muito positivo. Nos primeiros treinamentos, e aí você vê uma evolução dentro das corporações. E aí, isso é muito bonito da gente ver. A prática. Já enfrentou alguma dificuldade nesse sentido de alguém que estivesse mais resistente, alguma liderança que estivesse mais resistente quanto a esse tema? Muita gente pode colocar outras necessidades acima disso como prioridade. Como que funciona? Como lidar também, né? Acontece. Primeiro porque a dor do outro, se ela não dói em mim, então eu acho que ela não existe. Então, sim, acontece. A gente tem ambientes que, às vezes, quando vamos implementar um código de conduta na empresa, pessoas estão ali há muitos anos, é uma prática, a pessoa conviveu com aquilo e aquilo para ela é natural. Então, num primeiro momento, é natural que ela trate com estranheza, que ela tenha uma certa antipatia. Mas a forma como você faz essa conscientização, e por isso que é importantíssimo o papel das lideranças. Porque é crucial
que a gente tenha o apoio das lideranças para que isso seja mais simples. Mas sim, a resistência ela sempre existe. E também porque a gente convive nessa sociedade que culturalmente ela é machista. Então essa resistência vem também desse lugar. E aí, trazendo um dado, cerca de 18,3% das mulheres já sofreram assédio sexual no trabalho. Percentual 5 vezes maior do que o dos homens, de 3,4%. Quando o assunto é assédio moral, 31% das mulheres relatam já terem sofrido esse tipo de violência, enquanto que para os homens o patamar é de 22%. No ambiente de trabalho, como que eu posso identificar essas violências, né? Uma agressão verbal, uma fala sexista no ambiente de trabalho, até para eu poder chegar na pessoa certa, numa liderança, no RH, para poder ter um diálogo e falar, olha, eu estou sofrendo uma violência de gênero aqui dentro. Quais são os sinais? Como que eu posso identificar? Você gostaria de falar? Eu posso citar alguns exemplos pode, também. Fica à vontade. Não, assim, como ela mesma já citou, né? Quando às vezes a pimenta no olho do outro não arde, né? Então, às vezes a gente fica até meio receoso de falar que algo está nos incomodando, que já chegou a ser um assédio, mas ninguém percebe, enfim. Primeiro que é importante ter um canal de denúncia dentro das empresas, é importante ter um comitê específico para temas sensíveis, no caso, por exemplo, do comitê de gênero, para que as pessoas se sintam direcionadas aonde buscar ajuda, aonde buscar auxílio, né? E então, assim, casos rotineiros a gente vê dentro de pequenas, médias e grandes organizações. Então, exemplificando, tem empresas, por exemplo, que não têm a cultura, o hábito de, por exemplo, uniformizar os seus colaboradores. Então, já aconteceu, inclusive, comigo, de ter olhares maldosos pelas minhas vestimentas, ter olhares machistas pelas minhas vestimentas, me pré-julgar pelo que eu estou vestindo, ao ponto, assim, de eu ter que voltar para minha casa, trocar de roupa e voltar para o trabalho. Mulheres gestantes, é algo, assim, banal, entre aspas, porque já virou algo comum dentro das empresas. Mulher gestante ser vista como fim de carreira, despesa para a empresa, algo não lucrativo. Então, esses olhares, em geral, machistas, sexistas, ainda acontece bastante. Então, eu identifico por essas pequenas atitudes que já estão sendo normalizadas e que não deveriam ser normalizadas. Acho que ainda falando sobre como a gente consegue identificar essas ações, essas atitudes, qual que é o papel dos homens, de nós homens, diante desse cenário? Agora, colocando esse papel de aprender mesmo, porque há momento para isso, né? Eu acho que conscientização, conversas como que a gente está tendo aqui no Bitar Podcast, que cheguem, então, a esses lugares. Mas como que funciona, como que vocês veem esse papel dos homens nessa chegada à equidade? Porque, infelizmente, eu acho que além desses diversos outros preconceitos, quando é tratado esse tema, muitas pessoas acham que ainda há no tom de comparação ou até mesmo de dominância um sobre o outro, mas não é esse o ideal, né? O ideal é que igualdade, essa seria a palavra. Como vocês veem o papel dos homens, então, nessa construção? Eu acredito muito no se colocar no lugar do outro. Num treinamento que agora passou a ser obrigatório dentro das CIPAs, a questão do assédio, ele passou a ser obrigatório recentemente. Então, nos treinamentos, eu sempre levo para os homens. Porque, às vezes, quando a gente coloca a situação, eles, mas isso não me pega. Eu sempre brinco, mãe, esposa, filho, quem tem? E quando eu peço para eles se colocarem, e se fosse a sua mãe? E se fosse a sua filha? Então, o trabalho para o homem é aquilo. Às vezes, não é uma dor sua, porque aquilo não é a sua realidade. Eu brinco uma coisa trivial para que eles entendam. Um homem, quando ele levanta de manhã, ele fala, eu vou correr na rua. Ele calça o tênis, ele sai e corre. Uma mulher, quando ela levanta e fala, eu vou correr na rua, ela levanta. Ela pensa, tá de noite, tá escuro, tem lote vago. Então, assim, uma coisa simples, colocar um tênis e correr na rua. Já começa por aí.
Então, são questões muito simples. E aí, a gente vai trazer isso para o ambiente da empresa. Então, por exemplo, uma piada no refeitório é um ponto que você pode observar de assédio. E o assédio, ele pode ser silencioso. Às vezes, a gente tem uma situação de assédio sexual dentro das empresas, ele não precisa de ter um grito, uma situação muito exposta. São gestos, pequenos toques. Então, quando você vai pegar um papel, você toca de uma forma na pessoa, numa fila do refeitório, onde você encosta, onde você vai falar com a pessoa, você assopra no ouvido. Vai pegar numa mão, um abraço. Então, assim, são pequenas questões que, às vezes, é observar. Então, eu preciso... O toque. O corpo de cada pessoa, ele é único. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E aí, eu trago isso muito para os homens. Se a dor, ela não te dói, se coloque no lugar do outro. E, às vezes, ainda assim fica difícil. E se fosse com a sua mãe? E se fosse com a sua filha? E se fosse com a sua esposa? É o primeiro caminho para a gente começar a fazer esse exercício. E aí, depois, isso vai ficando mais natural. Eu, como advogada preventiva... Desculpa, como advogada preventiva, não. Eu, como advogada, eu sou mais tendenciosa para o lado da prevenção. Né? É mais fácil remediar do que combater o dano depois que ele já ocorreu. Então, se você entra... O compliance é muito bom, né, nessas horas para envolver, inclusive, esses comitês de temas específicos. Então, quando você entra numa empresa e desconstrói a empresa, cria uma nova cultura organizacional, um novo ambiente de trabalho, naturalmente, as discriminações em geral, elas vão se interrompendo. Você cria medidas efetivas para que as pessoas estejam lá dentro focadas no trabalho, nas competências, na sua bagagem profissional, no seu talento, e não em relações interpessoais, e não... É nesse sentido que eu quero dizer, você entra com uma desconstrução dentro da empresa e criar um ambiente de cultura organizacional forte dentro da empresa. Você trouxe alguns termos, né, que são importantes a gente falar, Luciana também, CIPA, Compliance. A gente entende que hoje são órgãos internos que atuam justamente nessa prevenção, que é importantíssimo. Mas ainda falando sobre isso, como a gente consegue separar algo que ainda há tempo de fazer uma conscientização, ou seja, uma atitude que ali vai ser uma conversa, para uma atitude que vai ser uma denúncia, que já existem hoje os canais, muitas empresas já adotaram, de canais de denúncia que são apurados e medidas vão ser tomadas, sejam elas mais severas ou não. Mas como que a gente consegue separar essa linha? Enquanto ainda dá tempo de um gestor fazer uma conscientização de que não foi uma atitude legal, não foi uma atitude bacana, para já algo mais severo, que aquilo ali passou de um certo limite, e aí perguntando, existe esse limite? Acho que você pode falar melhor difícil, sobre isso. Não, eu acredito que assim, todos os atos, aí a gente tem uma diferença entre assédio sexual e assédio moral, né? Que da própria característica de cada um. Mas toda atitude, todo problema na empresa, ele precisa ser olhado, tá? E apurado. Então, o primeiro ponto, e eu falo isso muito, às vezes as pessoas, quando a gente vai fazer treinamento, os trabalhadores, eles trazem situações, e aí a primeira pergunta que a gente faz, você tem conhecimento do canal de denúncia da empresa? Isso tem que ficar claro. Se a empresa tem um canal, isso tem que ficar claro para as pessoas, que é um canal seguro, que é um canal de transparência, que vai haver apuração. Então, se existe esse canal, o primeiro ponto para as pessoas você fez a denúncia? Porque essa denúncia ela pode ser anônima ou não, enfim. Porque se a empresa ela não tem conhecimento de um problema, como é que você vai ter ação? O primeiro ponto que eu falo é isso. Às vezes tem coisas que acontecem nas empresas, no ambiente corporativo, que as lideranças, os gestores, o RH, ou quem está responsável pelo compliance, não tem conhecimento. Então, não tem como eu combater uma coisa que eu não sei que existe. Então, o primeiro ponto é esse. Eu falo para os trabalhadores. Se tem acontecido uma atitude ali, você só precisa entender qual é o canal que você vai seguir. Para a empresa, a partir do momento que ela tem conhecimento, ela tem que apurar todos. Todos os fatos, eles precisam ser apurados. E aí, você começa a ter até números para você poder analisar. Tá, onde nós precisamos ter mais? Nós vamos trabalhar com ações, quais o tipo de treinamento que eu vou trazer, qual equipe, o que eu preciso repensar do meu código de conduta. Então, toda ação, ela precisa ser metrificada. Eu preciso ter métricas. E aí, eu vou entender se aqui já é um caso
que extrapolou, é um caso que está dentro da legislação, que eu vou ter uma suspensão, uma advertência, até mesmo uma justa causa, né, nos casos mais graves, ou não, aqui eu consigo trabalhar com treinamentos, então, mas a gente precisa metrificar todos os casos. E aí, dentro de cada empresa, dentro dos comitês que são criados, tem a ação. Se isso aqui passou no ponto, não passou, e qual atitude vai ser tomada. Mas todos precisam ser apurados. Essa questão do machismo e da violência de gênero, ela é uma coisa tão real na nossa sociedade que atinge até o universo virtual. A gente viu recentemente alguns casos de organizações que têm aí as suas atendentes virtuais sendo agredidas verbalmente, com convites sexuais, e aí essas empresas também tomaram medidas para essa conscientização, né, com respostas mais incisivas dessas atendentes visuais no auxílio desse combate mesmo, que está tão enraizado na nossa sociedade. Pensando assim, inacreditável, né, João? Como que alguém liga para conversar com a atendente virtual e essa atendente virtual sofre aí assédio sexual, enfim. São casos que a gente não consegue nem acreditar, mas infelizmente acontecem, não só nesses ambientes, mas também nos ambientes corporativos, né? Por isso que a gente falou sobre a importância dessa prevenção, para que não haja nenhum dano ali. A pessoa, muitas vezes, essa conscientização, a partir do momento que ela está conscientizada, ela consegue ali mudar não só essa realidade, mas promover esse ambiente real, né, também, essa mudança. Ô, Rubia, você trabalha numa área mais artística, gosta mais ligado à cultura, como que você acha que funciona nesse ambiente? Já há mais conscientização, está mais avançado? Existem alguns outros ambientes que, infelizmente, ainda estão atrás nessa conscientização da equidade? João, quando eu entrei, que eu sou do universo artístico, do teatro e do cinema, e aí eu comecei nessa área há 10, 12 anos atrás. E aí eu ouvia muitos relatos de diretores que aproveitavam da condição de ser diretor de cinema ou de teatro, e onde aconteciam diversos abusos. Hoje tem diminuído. Pela própria conscientização, né, da sociedade, mas que infelizmente ainda existem inúmeros casos, porque o teatro, o cinema, ele não está à parte da sociedade, né? Mas estamos aí na luta também pela conscientização, né? Muitas vezes artistas mirins que ficam ali no camarim, às vezes muito expostos. Existe, né, legislação e uma conscientização que tem que ter uma pessoa adulta acompanhando essa criança, mas no passado, sim, muitos casos. Hoje menos, mas ainda acontece. E teatro é uma ferramenta de conscientização, né? Exatamente. Exatamente. E eu faço muito uso do teatro, que eu também sou professora, gente. Faço muito uso do teatro para ter esse diálogo, né? Com os estudantes ali de 7, 8 anos, dessa coisa do toque, que a Luciana muito bem falou, com quem recorrer, para quem contar, para qual adulto confiar ali, para fazer um relato. Então, o teatro é uma ferramenta, sim, João. A gente tem algumas estatísticas que mostram que as empresas onde a liderança feminina tem uma participação considerável, essa cultura já tem mudado desse ambiente, estando seguro e também saudável para que haja essa equidade. Vocês acham que essa é a realidade do Brasil também? Que há, infelizmente, alguns cenários que estão ainda atrás, outros que já avançaram, principalmente os que avançaram trazendo essa liderança feminina à frente dessa campanha? Eu acredito muito. A liderança feminina tem uma diferença nesses ambientes. Mas eu acredito que o nosso país ainda está muito atrasado em colocar mulheres em cargos de liderança. Muitos setores, muitos nichos empresariais ainda são machistas. Não sei se eu posso citar, mas o setor da agronomia é muito difícil se contratar mulheres. E mulheres que entram lá nesse ramo, eu tenho familiares, mulheres agrônomas, e diariamente é muito difícil, os tipos de assédio e abuso que elas sofrem. E é muito difícil subir elas para cargos de liderança, não só pelo machismo, mas medo de verem elas se destacarem,
de ver que elas têm poder de convencimento, que elas têm poder de fala, entende? Eu presenciei diversas vezes dentro de empresas homens que interrompem mulheres enquanto elas estão argumentando, debatendo, falando, para que elas não tenham a conclusão daquela fala, para que eles tenham o poder da palavra final, para que aquela discussão, assim, vamos dizer, esteja ganha porque ele disse, porque ele falou finalmente. Então, assim, muitas vezes as mulheres nem chegam lá no topo por conta disso, porque elas, durante o trajeto profissional delas, elas são barradas profissionalmente, pela barra para que elas não atinjam metas, barra para que elas não subam na carreira, cargos e salários. Ainda eu acredito que é muito falho dentro das organizações como um todo, porque não se prevê igualdade de condições de trabalho para todos os gêneros. Então, você vê que os homens ainda se destacam nas empresas por causa de todos esses fatores. Ô, Giovana, você falou aí dessa coisa de interromper uma fala para ter o crédito final. Às vezes a mulher está falando exatamente aquilo que você ele falou. vai falar. Só que na voz de um homem, devido a essa questão sexista, tem um poder a mais, né? E o que a gente faz para combater isso efetivamente? A gente começa lá na escola, como outras professoras e professores como eu fazem, para acreditar essas garotas também do seu potencial, ou na conversa com os garotos sobre a importância da equidade, da igualdade. Como efetivamente a gente consegue chegar lá, já que a gente está muito atrasado, Giovana? Tem um estudo da Unesco, que não me recordo o nome do estudo agora, mas ele demonstra, de fato, que o estereótipo de gênero, ele tem a sua origem lá na educação. Então, a solução está lá. João, começar na educação. Com o teatro. Você com o teatro na escola. Mas, assim, falando especificamente de ambiente de trabalho, eu acredito que é desconstruindo a cultura organizacional da empresa mesmo, como eu tinha dito lá atrás, e criando planos de cargos e salários com condições de igualdade a todos os gêneros, sem considerar gêneros, sem considerar condições financeiras, sem considerar relações interpessoais, considerando somente pessoas, bagagem profissional, talentos, capacidades técnicas e intelectuais. Tudo tem que ser valorizado, né? Acho que assim a gente vai construindo esse ambiente de equidade. Saudável. Falamos do termo saudável, né? Falamos desse termo CIPA, falamos do compliance também, mas afinal, a gente está falando tanto equidade, queria que vocês explicassem pra gente de onde vem esse termo, o que ele significa no ambiente corporativo. Equidade? É estabelecer a igualdade entre os diferentes. Então, quando a gente fala igualdade, é muito, muito subjetivo, né? O que é igualdade? Então, é possibilitar que diferentes pessoas, em diferentes situações, tenham acesso em igualdade a cargos, salários, vagas. Então, eu falo assim, em 2014, eu ingressei na mineradora, que é muito similar ao que você falou da agronomia. Então, nós éramos 3.000 funcionários diretos e indiretos e 33 mulheres no total. Nossa! Meu Então, Deus. era um ambiente extremamente complexo e a possibilidade de que mulheres viessem para os cargos de gestão e a desconstrução com um código de conduta novo, compliance novas, a empresa fez toda uma reestrutura. E nesse processo, não só criar cargos, então a empresa possibilitou que as mulheres se capacitassem. Ao final de 4 anos, para vocês entenderem o contexto, então a gente tinha mulheres dirigindo máquinas pesadas. Então, quando eu falo de 33, eu estava falando que a maioria dessas estavam no ambiente administrativo. Efetivamente, na atividade fim da empresa, eram poucas. Então, quando a gente começou a abrir vagas e dar possibilidade que essas mulheres entrassem na empresa, quando elas entrassem,
criar possibilidades para que elas tivessem treinamentos e pudessem concorrer para as outras vagas. Não adianta eu abrir uma vaga se eu não tenho... E aí buscar os parceiros, né? Senac, Senai, as outras ONGs, instituições que capacitam essas pessoas. Então, vamos abrir um curso para máquinas pesadas. As mulheres também têm que estar ali. É muito simples hoje, quando a gente está falando de gestão, né? O número de mulheres que têm acesso a grupo de networks, coach, mentorias e sentar, né, para se possibilitar serem CEOs em grandes corporações, a proporção é mínima. Então, não adianta eu falar de inclusão se eu não estou possibilitando essas mulheres sentarem a essas mesas, se eu não tenho os cursos para essas mulheres. Então, o trabalho ele tem que ser contínuo e vir antes. Então, uma coisa é eu abrir vagas. Quando eu abrir vagas, eu vou possibilitar mulheres e homens. E quem está dentro da minha empresa? Eu dou treinamento? Eu possibilito essas pessoas terem acesso? Ou eu vou colocar em vagas menores? Cozinha, administrativo, por que não? Então, é esse o movimento que precisa ser reconstruído. E aí começa, quando a gente fala de educação, eu acho que vai ainda além, né? Tem falas que a gente precisa desconstruir na nossa casa. Então, quando eu tenho um casal de filhos, por exemplo, que eu viro e falo para o meu filho, não faz assim, a sua irmã é sensível, ela é mulher. Ali... Com 2, 3 anos, eu já comecei com uma semente que ele vai levar. Então, assim, respeitar que, às vezes, um ou outro vai chorar e tem as suas limitações, mas não é porque ele é homem ou porque ele é mulher. Então, eu acho que, assim, é um trabalho que a gente precisa fazer em casa, reforçar na escola. Eu entendo que as professoras, elas têm um papel, assim, fundamental. E dentro das empresas, treinamento. Então, não adianta eu abrir vaga se eu não possibilito treinamento. É muito bonito eu falar da inclusão da mulher quando ela volta da licença maternidade. Eu incluí, mas eu possibilitei a ela treinar para ascensão. Não é só recolocar essa mulher. Porque, assim, a mulher tem... a gente está falando aqui da questão do gênero, mas a mulher mãe, isso ainda é muito mais forte. Então, eu vou possibilitar que ela volte depois da licença maternidade. E a ascensão profissional? Ela vai voltar, mas ela não vai ter possibilidade de ter promoção por outros cargos? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Não só... possibilitar a condição de que ela venha, mas também que ela possa ter uma ascensão profissional. E aí depois, e concomitante, né, com isso a gente vai falar de salários iguais, de condições de trabalhos iguais, de jornadas. Então, eu acho que é maior a discussão. A Giovana tinha falado no começo da nossa conversa sobre esse pensamento, né, esse estereótipo sobre a mulher quando ela é engravida, de que agora é um salário a mais, é um peso a mais, e agora você traz também essa questão. E aí, como que as empresas pensam hoje a licença parental? Porque a gente sabe que existem dias a mais aí para licença maternidade do que para licença maternidade. Como se a responsabilidade sobre um novo ser fosse majoritariamente de mulheres do que dos parceiros, né? Pensando numa relação hétero. Como que as empresas veem isso hoje? De um maior prazo da licença paternidade também. Já é uma realidade ou não? São só aqueles 5 dias úteis, no máximo 20 dias úteis da licença para os homens e para as mulheres os 120 dias? Eu acho que a discussão aí tem que vir antes. A gente falar de paternidade ativa, né? O direito de... Aí começa desde aí, o direito de homens e mulheres em igualdade. Então, o pai também de participar efetivamente. Muitos querem e têm o desejo e não podem. Então, começa daí. Então, se a mulher... Já nesse processo, né? E aí que o pai pode ser mais ativo ali, ter um tempo maior. Ela consegue até o retorno dela para o trabalho, porque ela tem rede de apoio, né? Se o pai está presente, se é um pai ativo, se é um pai presente, ela tem rede de apoio. O que eu vejo na realidade, as empresas ainda... Algumas até entendem a necessidade e eu vejo que, de fato, quando a gente colocar equilíbrio na licença maternidade e da paternidade, a gente vai evoluir muito nas questões de diferença de gênero na empresa, porque até nas contratações isso vai começar a ser repensado. Se eu tenho que dar licença para homens e mulheres em equidade, então a gente já diminui muito o preconceito, isso é fato. Agora, das empresas ainda tem muita luta contrária, porque a gente está falando de remunerar a cabeça do empresário, a cabeça do dono da empresa ainda é essa. Eu estou remunerando uma pessoa que efetivamente não estará trabalhando. Então,
o pensamento precisa ser desconstruído. É uma questão cultural e a gente tem dado passos de formiguinha, longe da gente estar no melhor caminho. Mas eu acredito muito que quando a gente tiver essa equidade de licenças, paternidade e maternidade, nós vamos caminhar absurdamente para essa igualdade. A cabeça dos empresários, em geral, dos CEOs, enfim, são voltadas para a lucratividade. E licença, em geral, é vista como despesa. Então, quando se pensar mais na saúde do funcionário, na qualidade de vida do colaborador, muitas condições serão iguais para diferentes gêneros. Que caminhada, hein? Eu acho que é um desafio gigantesco que cada um de nós tem um papel nesse sentido, mas estamos caminhando e prevenção. Acho que desde que vocês trouxeram esse tema para a mesa, nessa conversa, parece que se tornou, acho que, a principal ferramenta para que não haja ali quando tudo já aconteceu e aí tem que agir também ao mesmo tempo que se caminha para avançar, tem que caminhar para lidar com aquele problema, apurar um possível problema e até mesmo, enfim, tomar as medidas. Por isso essa prevenção é tão importante. Agora falando um pouquinho de estatística, viu, Rubia? Porque a Rubia já trouxe uma que já não é tão boa e agora eu vou complementar falando sobre... A gente trouxe também a questão de paternidade, maternidade, existem essas licenças, mas tem um outro papel também, um fator que tem chamado a atenção, um alerta que o pessoal tem feito para igualdade salarial também, né? Então, quando a gente vê aqui esse dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que a remuneração recebida pelas mulheres representa, em média, 78% do rendimento dos homens, uma diferença aí de cerca de 20%, comparado aí a mesmos salários, é o que preocupa. Existem ainda chefes que colocam na conta ou na balança essas situações, por exemplo, de uma gestação e por isso acabam reduzindo esse salário? É uma das coisas que explicaria essa diferença salarial? Acredito que sim. Como eu tinha dito anteriormente, eu vejo até que os grandes empresários, eles até se limitam no raciocínio, quando pensa que, por exemplo, a mulher gestante ela é uma despesa para a empresa. Mas, se ele repensa esse tipo de situação e oferece, por exemplo, a licença parental, né, que é a mesma quantidade de dias aí de licença para homens e mulheres, ele garante uma vontade do funcionário, inclusive, de permanecer na empresa. O turnover ali da empresa, ela é muito menor. A qualidade do funcionário dentro da empresa é muito maior, ele se sente mais motivado a trabalhar e isso representa maior lucratividade para a empresa. Então, a gente precisa diminuir. Quando eu falei anteriormente de desconstrução, é inclusive de pensamentos, de raciocínios dos empresários, porque às vezes eles estão acostumados, às vezes os CEOs das empresas são pessoas mais velhas, que já estão ali há muito tempo, que criou a empresa. Então, até você tirar aquela cultura arraigada dele, né, é complicado, mas não é impossível. Voltando aqui no assunto assédio, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de também informar que é passível de penalidade. E aí, qual é a pena para o crime de assédio? É de 1 a 2 anos de detenção. Então, assédio ele é crime. Então, além de responder criminal, de 1 a 2 anos de detenção. Trazendo para o viés trabalhista, além de responder criminal, e aí é importante, né, que se isso é apurado e, no fim, for concluído que, de fato, foi um crime, você passa a ter um precedente ali. Então, se você vier a cometer um outro crime de trânsito, enfim, uma outra situação, você já não é mais réu primário, você já tem uma preocupação ali. Então, passa a ser criminoso, é isso que precisa ficar claro. Além disso, trazendo para o viés dentro das empresas, tem duas situações. Por parte da empresa, né? Quando tem essa prática, ela pode aplicar, além das sanções mais simples, que é uma advertência, uma suspensão, isso pode culminar numa justa causa. Então, além de praticar um crime, você pode ser desligado por justa causa, e aí tem N fatores que você tem perda de direitos, né? Afinal de contas, você fez uma falta grave, então, a sua demissão, você deixa de ter alguns direitos.
E do empregado que está sofrendo assédio, que muitas vezes as pessoas desconhecem, é que ela pode, é como se ela pudesse, para ficar bem simples para as pessoas entenderem, dar uma justa causa na empresa, que é a rescisão indireta. Então, por quê? Porque há um descumprimento do contrato de trabalho. Então, da mesma forma que a empresa pode praticar a demissão por justa causa para aquele que está fazendo o assédio, o funcionário, o empregado que está naquela situação também pode recorrer. Então, se ele procura o canal de denúncia, não é tomado nenhuma atitude, ele pode buscar a Justiça do Trabalho e dar uma justa causa na empresa também e tendo seus direitos garantidos. Então, a legislação, ela tem vindo no sentido de construir para melhorar a situação, mas é importante que as pessoas tenham conhecimento dos seus direitos. E das obrigações, de saber, olha, eu estou praticando crime, o que eu estou fazendo é crime, então eu posso responder, inclusive, com detenção de 1 a 2 anos. E nesse sentido, é importante dizer que existem os canais internos e os órgãos internos também de apuração dessas situações, mas também, se não for resolvido, existem canais externos, como, por exemplo, a própria Justiça do Trabalho. A gente tem um número aqui que a Justiça do Trabalho recebe, em média, 6.400 ações relacionadas a assédio moral no trabalho, isso a cada mês. Esse cálculo começou a ser feito lá em 2022, quando foram ajuizados, então, naquele ano, 77.500 ações trabalhistas por conta dessas situações. É um número muito grande ainda, né? É grande, e aí quando eu falei lá atrás da métrica, né? Porque todo caso precisa ser apurado. A justiça, ela justamente tem esse compilado, porque com base nessas apurações da quantidade de ações que estão tendo, são tomadas atitudes. Então, a gente teve uma mudança na legislação em 2023, recente, né? Justamente para que treinamentos de assédio viessem para dentro da CIPA, né? Então, hoje, quando a empresa constitui uma CIPA, dentre os treinamentos obrigatórios está de assédio. Por quê? Porque esses funcionários da CIPA, eles vão replicar essas informações dentro da empresa. Qual que é o objetivo final? Para a gente ter diminuição lá na Justiça do Trabalho da quantidade de processo. Então, a importância de metrificar. Porque se a gente tem os dados atualizados, os dados reais, é possível tanto os órgãos, né, o governo, tomar as atitudes, quanto as empresas e combater. Eu acredito que num lapso aí considerável de tempo, essa métrica tende a aumentar por conta de que as mulheres, vou falar no caso de mulher, né, que sofre mais assédio moral e sexual, estão passando a denunciar mais, a falar mais. Elas estão se sentindo mais à vontade, mais acolhidas e estão entendendo que existem meios legais e não legais de buscar ajuda e denunciar. Exatamente. Mas isso é importante, né, também. Ainda que essa métrica cresça, depois a gente tem a esperança que vá diminuir mesmo. Porque essa métrica cresce devido à conscientização, né? Esse trabalho dentro de casa, esse trabalho na escola, esse trabalho dentro das organizações, onde eu vou aprendendo a identificar. E aí, como eu sei o que está acontecendo comigo, eu consigo fazer uma denúncia. Então, eu acredito que, apesar dos números serem alarmantes, é uma questão positiva. Até para que as empresas aprendam, né? Os funcionários, os CEOs aprendam, talvez pelo lado interessante, que é com os cursos, com as oficinas oferecidas, ou às vezes quando tem uma ação da Justiça do Trabalho, uma punição, infelizmente. E quando acontece, que sirva pelo menos de exemplo também para quem fica ali, né, naquele ambiente. Isso. E, nossa, esse número chama uma atenção para justamente, mais uma vez, a gente falando da prevenção, né? Olha o volume de trabalho que é destinado, então, à apuração necessária desses casos, mas que poderiam ter sido evitados se lá atrás já houvesse essa cultura de conscientização, houvesse também essa prevenção no ambiente de trabalho para que não chegasse a esse ponto. E aí, como eu disse, dissipar a energia tanto para apurar esses casos, mas para continuar esse trabalho de conscientização. Mas isso está ligado a toda aquela questão histórica, né, do Brasil que começou, aliás, o mundo, né, que é muito ainda machista, e aí tem todo esse trabalho de desconstrução. A gente fala sobre esse ambiente de trabalho, mas é uma conversa que precisa ser feita também em casa, né? Muitas mulheres são mães, enfim, tem também toda essa questão em casa. Como levar esse debate da equidade que também tem que ter de gênero também em casa, na divisão de tarefas, ou até mesmo naquele apoio, naquele incentivo, para que haja ali também essa contribuição?
Vocês têm alguma dificuldade? Tiveram dificuldade em casa? Como é que foi? Em casa, não, mas eu acho que quando a gente fala, às vezes, com os avós, né? Porque tem uma questão muito forte no Brasil, que é cultural. Então, às vezes, quando você... eu acho que a melhor forma da gente fazer isso é falando com simplicidade. É não querer falar difícil, é não querer complicar, é falar fácil. E, desde muito cedo, colocar regras ali de igualdade mesmo. Por que eu tenho que fazer? Por que eu vou fazer essa tarefa dentro de casa? Porque nós todos moramos aqui. Nós todos temos que contribuir. Então, não precisa de falar, você vai fazer porque é homem, porque... Não, porque nós todos moramos aqui. Então, dividimos as tarefas. Aqui ninguém tem... E aí isso vai ficando uma cultura, um senso de pertencimento, de que a gente vai começar a entender que é bem o que a doutora colocou. Não depende do gênero, não é sobre sexo, é sobre... estar no lugar, e aí você vai condicionar isso para o trabalho, para o relacionamento, para o casamento. E aí a gente vai desconstruindo. É um trabalho gigantesco, de formiguinha, mas eu acho que começa falando de forma simples mesmo. E isso a gente tem que tratar em todos os momentos, com coisas muito simples do dia a dia. Né? No ambiente, vamos pensar em filhos, de tirar uma louça e colocar na pia. Eu não vou fazer isso porque se está compatível com a sua idade, se você já consegue se locomover. E aí a gente vai criando, conforme a criança vai, né, crescendo, a gente vai dando outras tarefas. E aí você vai levar isso para o ambiente do trabalho, para tudo, não é sobre para o gênero. E a forma mais simples de fazer isso é falar de forma simples. E falar todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, eu acho. E também pelo exemplo, né? Às vezes aquele pai que fica ali folgadão no sofá, a esposa levanta, traz tudo na mão. Acho que o exemplo também acaba repercutindo nas ações de todos ali naquele ambiente familiar. Ao longo não só do ambiente de trabalho, mas também eu imagino que às vezes no ambiente acadêmico ainda exista também uma diferenciação, né? Tiveram alguma dificuldade na faculdade durante esse período de graduação? Diferenciação de quê? Porque, por exemplo, hoje as mulheres já são maioria também no ambiente da faculdade, nas graduações. Mas eu vejo que às vezes até nesse ambiente, que seria um momento de evolução, de discussão dessas pautas, ainda existem alguns certos preconceitos. Eu vejo que isso acontece principalmente nas engenharias, por exemplo, na agronomia, que você trouxe também nesse exemplo. Infelizmente, algumas coisas que acabam repercutindo lá no ambiente de trabalho ainda são repercutidas também no ambiente acadêmico, que deveria ser primeiro passo ali também para que haja essa diferenciação. Durante esse processo, houve ali a maioria sendo homens ou até mesmo algumas atitudes preconceituosas ao longo desse processo? Assim, pessoalmente não, porque na minha turma da faculdade a gente era bem dividido entre gênero feminino, gênero masculino, mas eu presenciei a faculdade da minha irmã, que foi de agronomia, que, assim, os próprios professores dela, os próprios professores homens, tendenciavam que as mulheres deveriam seguir a carreira acadêmica de laboratório, de pesquisa, de mestrado, de magistratura, de magistério, desculpa. E que os homens que deveriam ir para campo, que é ficar ali literalmente para o campo, que é para plantar, colher, vender, enfim. Então, assim, isso não tem muito tempo, porque minha irmã tem o quê? 5, 6 anos de formada. E ela ainda tem convivência com pessoas que ainda estão na graduação aqui, que continua o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento, essa diferenciação de trabalho para homens e mulheres, sendo que as pessoas que estão lá na graduação às vezes nem sabem se vai terminar o curso, se vai concluir o curso, se vai seguir na carreira mesmo, qual tipo de trabalho que ela quer dentro daquele curso escolhido. Então, assim, você já meio que joga um balde de água fria na cabeça das pessoas, né? Que às vezes ainda está até meio confusa ali. No ambiente que deveria ser de aprendizado, né? Isso. E de estímulo, né? Eu acho que eu tive 2 experiências distintas, mas que levam para o mesmo lugar. Na graduação da contabilidade, quando eu falei que iria empreender, eu ouvi dos meus professores que seria mais interessante ir para um mestrado, para um doutorado, porque a mulher poderia ficar... ter esse tempo, né? E já que teria um provedor, eu ouvi isso. E na época eu fiquei bem chocada.
porque eu queria empreender, né? E para mim aquilo era muito nova, foi a primeira faculdade e me chocou na época. E na faculdade de Direito, eu fui gestante no meio da minha faculdade. E eu ouvi de todas as pessoas como que eu empreendendo, né, num outro negócio, na contabilidade, grávida, onde eu estava com a cabeça, que aquilo jamais daria certo, finalizar a faculdade de Direito. Então, eu vejo que tem muito lidar com essas situações, né? Então, não, sim, eu posso empreender, porque empreender é só para homens. E isso a gente está falando lá no início dos anos 2000. Para mim, foi chocante. E aí começa a ter essas realidades do que nós, mulheres, iríamos deparar no mercado de trabalho. E quando eu achei que eu já tinha consolidado uma série de questões profissionais, e aí veio a gestação na faculdade de Direito. E eu fui desacreditada de que não era possível fazer as duas coisas. Então, eu acho que existe indo no ambiente, sim, e dos próprios professores mesmo, de falar assim, mas você vai entrar num presídio? Como é que é isso? Ué, normal. Né? Muitas pessoas que vê gestação como uma doença ou como uma impossibilidade física de você continuar a sua vida. Né? E assim como se dentro da própria advocacia, né, a mulher ficasse limitada. Então, não pode uma mulher ir para a área criminal? Por que não? Se a afinidade dela. Não pode uma mulher buscar um ambiente de juíza, de uma delegada. Então, ainda existe. A gente falar que não existe é bem complicado. É fato que, às vezes, a gente vê isso muito sutil, muito disfarçado. Mas, sim, existe no ambiente. E é um policiamento diário, né? Eu acho que a gente conseguir atitudes simples como, por exemplo, trocar essa dúvida por apoio, ou seja, você quer ir para campo, então se os professores unissem ali, quais são os caminhos, quais são as possibilidades, como lidar com tudo isso, ou até mesmo a gestante, quais seriam ali as diferenças entre uma rotina de uma gestante empreendedora com uma discente que tem ali só aquela graduação. Então, envolver-se todo esse apoio seria diferente. E aí, vocês acabam optando por ter aquele caminho de referência também, ou seja, uma mulher que vocês acabam tendo como referência, seja ela algum campo famoso, alguma área acadêmica, ou até mesmo alguma profissional que esteja na mídia, ou até mesmo uma mulher dentro de casa, na família, que vocês acabam olhando ali tem como inspiração nessa caminhada. Vocês poderiam contar pra gente? Aí eu vou envolver até a Rubia também. Se quiser começar por você, para ajudar a nossa entrevistada. Enquanto a Luciana falava, né, dessa coisa sutil, às vezes disfarçada de proteção, eu me lembrei da Camila Thiago. Um beijo, Camila Thiago. A Camila Thiago, ela é atriz, excelente atriz, palhaça e iluminadora. E uma das poucas, quando ela entrou para esse campo, uma das poucas iluminadoras cênicas do Brasil. E aí, ela é um exemplo de profissional, como o João pediu um exemplo aqui, e ela criou um grupo de pesquisa de iluminação, não só voltado para mulheres, mas para homens também. Não só do curso de teatro da Universidade Federal de Uberlândia, mas para outros cursos que tivessem interesse nessa área de pesquisa. E o que ela sempre pautava era o seguinte: olha, se você vai se tornar um iluminador, vai ser um técnico de um teatro, homem, acreditem no potencial das mulheres iluminadoras que vão passar por lá, porque quando eu comecei, eu não tive essa chance. Ela era sempre descredibilizada, tinha essa coisa muito sutil de proteção, de que não sobe, mas não sobe aqui nessa vara, nesse andaime, porque você não vai dar conta. E para as mulheres também, para poder dominar essa área de pesquisa de iluminação cênica e também ter esse posicionamento de essa área que eu domino, eu tenho conhecimento. Então, a Camila Thiago é o exemplo que eu trago hoje para a mesa do Vitar Podcast. E ensinar outras pessoas também, né? Eu tenho como exemplo, assim, entre diversos CEOs mulheres que chegaram onde elas nem imaginavam chegar, mas por conta das suas competências mesmo. Mas, assim, maior exemplo para mim é minha mãe, porque eu acho até interessante falar que é difícil hoje colocar mulheres em cargos de liderança, sendo que mulher faz tanta coisa ao mesmo tempo e que muitos homens não fazem, né? Então, acho contraditória é a palavra certa, mas, enfim. A minha mãe sempre foi uma mulher muito batalhadora. Ela cresceu sozinha, sem pai, sem irmão.
casou muito cedo, teve filho muito cedo. E aí, depois de uma separação, é que ela foi estudar mesmo, que ela foi trabalhar. E hoje, assim, minha mãe, com mais de 50 anos, ela é servidora pública em Araguari, mas ela é uma mulher que levanta 3h30 da manhã para ir trabalhar todos os dias, chega às 7 horas da noite em casa, não tem preguiça, não tem má vontade, nunca levou em consideração nenhuma das pessoas que falaram que ela não ia conseguir, que ela não ia dar conta, que ela tinha 2 filhas em casa para cuidar. E que perrengue que a gente passou, mas deu tudo certo. Ela conseguiu criar 2 meninas assim, praticamente sozinha, porque meu pai mora em outra cidade. Mas, enfim. Então, eu tenho essas mulheres como referência, assim, na minha vida. Eu tenho muita inteligência emocional, eu não levo em conta pessoas, no geral, falando que eu não dou conta, que eu não vou conseguir, que eu não vou chegar lá. Eu acho que todo mundo tem capacidade, se tiver vontade também, para chegar onde quiser. Eu, como trabalho com direito de gênero, eu me procuro estar sempre me cercando de mulheres fortes, né? Estar com essas mulheres, aprender com essas mulheres e inspirar. Então, tem mulheres que eu admiro na literatura, juristas, a doutora Maria Berenice, que escreve na área de direito de família e traz muitas coisas que eu vejo homens usando, né? Ou que ela traz como jurisprudência, né? E traz como doutrina, né? No caso. Então, assim, tem muitas mulheres que eu admiro, porque inovaram no seu tempo, né? E eu gosto muito de trazer o exemplo da minha avó, que ela vai fazer 90 anos agora, mora sozinha, criou 5 filhos, foi viúva, todos fizeram faculdade. Então, para quem nasceu lá em 1930, né? Ela fez uma história, né? Ela não precisou de um novo casamento para se reerguer, então ela trabalhou quando mulheres não podiam trabalhar, ela colocou filhos na faculdade quando não se podia colocar, e ela tem uma velhice saudável, ela viaja, ela não se permite ser diminuída, lógico que com as limitações. Então, eu acredito muito nisso. Da mulher, ela não precisa se masculinizar, ela pode ser feminina, mas ela pode quebrar esses estereótipos, ela pode buscar seu local no trabalho, mas ela pode ser mãe, ela pode ser o que ela quiser, sem ter que buscar sair de um estereótipo para outro estereótipo. Então, eu procuro sempre esses exemplos, me cercar dessas mulheres. Eu também. Olha aí, com essas inspirações que a gente vai encerrando o nosso Bitar Podcast de hoje, mas sem antes deixar um recadinho importante para uma outra mulher muito inspiradora. A gente sabe que existem muitas mulheres inspiradoras no Instituto João Bitar, muitas delas em cargos de liderança, mas hoje o nosso recado especial é para uma delas, para Sara Camelo, nossa produtora aqui do Bitar Podcast, que hoje foi até emocionei. O último Bitar Podcast que ela produziu. Então, através das câmeras, a gente vai deixar um recadinho especial para você, Sara, um agradecimento, desejar boa sorte aí nessa jornada muito inspiradora, que você continue inspirando muita gente aí, vai fazer muita falta pra gente. E ela se torna também um dos nossos exemplos aqui nessa mesa do Bitar Podcast. A vocês, muito obrigado também pela parceria, obrigada. Pela conversa. Espero que vocês voltem também, tá bom? Combinado? Combinado. Obrigado demais. Obrigada. Sara, um beijo. Você também é referência. Muito axé na sua caminhada. Muito axé. E acabamos assim o nosso... Sem mais. Sem mais. Até. Até o próximo.